Monte Castelo, da Legião Urbana. Que música, hein? Com certeza uma das mais marcantes do rock brasileiro, lá do álbum As Quatro Estações, de 1989. É uma daquelas canções que atravessou gerações e, nossa, continua ecoando com uma força impressionante. A letra, no seu coração, fala sobre a força do amor. Uma força que vai além do comum, sabe? Que consegue mostrar o que é de verdade num mundo que é muitas vezes bem confuso. É uma mensagem muito espiritual, de procurar um sentido maior para tudo. Tá? E é aqui que a coisa fica interessante, porque existe um paradoxo gigante aqui. O nome Monte Castelo, ele não foi escolhido por acaso. Ele carrega o peso de um conflito terrível, sangrento, basicamente o oposto do que a música diz. Para a gente entender a genialidade do Renato Russo, a gente precisa primeiro entender o que foi essa guerra. Vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina só, norte da Itália, Segunda Guerra Mundial rolando. Monte Castelo não era só uma montanha qualquer. Era uma verdadeira fortaleza, um ponto super estratégico para os alemães. E a missão de tomar esse lugar caiu no colo dos pracinhas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. A responsabilidade era imensa. Se eles conseguissem tomar Monte Castelo, eles quebrariam a linha de defesa alemã e abririam um caminho para os aliados. A pressão era absurda e o desafio gigantesco. E a realidade lá no campo de batalha era um verdadeiro pesadelo. A gente está falando de tropas com pouca experiência, enfrentando um inverno terrível, com muita lama, campos minados por toda parte e metralhadoras inimigas atirando sem parar. Os primeiros ataques falharam e o custo em vidas foi altíssimo. O nome Monte Castelo virou sinônimo de muito sofrimento e sacrifício. A luta foi longa, viu? Durou meses. Foram 3 tentativas que deram errado e custaram centenas de vidas. Só em fevereiro de 1945, depois de muita persistência e muita coragem, é que a FEB finalmente conseguiu conquistar o lugar. Agora, com esse cenário de violência na cabeça, vamos voltar para a música. O Renato Russo era um mestre em construir as letras dele como se fossem colagens, sabe? Misturando referências de mundos completamente diferentes. E a primeira camada que ele usa em Monte Castelo vem lá da literatura clássica. Olha só que interessante, muita gente não sabe, mas essa descrição do amor na música não é do Renato Russo. Ele cita, palavra por palavra, um dos sonetos mais famosos da língua portuguesa, do Luís Vaz de Camões, escrito quase 400 anos antes. Ele pega emprestada essa definição clássica do amor, essa força cheia de paradoxos e contradições. O nome técnico para isso é intertextualidade. É como se fosse um diálogo entre textos, através dos séculos. O Renato não está só copiando, ele está pegando uma ideia universal sobre o amor humano, esse amor complexo e às vezes doloroso, e trazendo para dentro do nosso tempo. Mas ele não para por aí não. A segunda fonte que ele usa para compor a música eleva o tema do amor. Tira de uma dimensão poética, humana, e leva para uma dimensão espiritual, quase divina. Aquela abertura da música, sabe? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Pois é, isso é uma adaptação direta da Bíblia, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aqui, o amor já não é só um sentimento, é uma força espiritual essencial, a base de tudo. Sem ele, nada mais tem valor. Então, a pergunta é, como essas 3 peças tão diferentes, uma batalha brutal, um poema do Renascimento e um texto bíblico, se encaixam? É aqui que a genialidade do Renato Russo brilha. A grande sacada é que o título Monte Castelo não é sobre a batalha em si. É um símbolo. Ele representa o caos, a violência, o sofrimento, o que o próprio Renato chamou de a grande fúria do mundo. É esse cenário de desordem que serve de pano de fundo para a mensagem da música. Vamos reconstruir o raciocínio dele. Primeiro, ele nos joga na cara o caos do mundo, usando o nome da batalha. Depois, ele usa Camões para descrever o amor que a gente sente, esse amor cheio de dor e contradição. E aí ele usa a Bíblia para apresentar um amor maior, um ideal espiritual. A conclusão é poderosíssima. Só esse amor espiritualizado pode trazer algum sentido e alguma verdade no meio da grande fúria que é representada por Monte Castelo. E não é só uma interpretação não, o próprio Renato Russo confirmou isso. Para ele, falar sobre o espiritual não era uma fuga da realidade. Pelo contrário, era a forma mais forte de fazer uma declaração política. Era uma busca dele, pessoal e profunda, por valores como bondade e compaixão para responder à brutalidade do mundo. No final das contas, Monte Castelo é um manifesto. É a jornada de uma alma que olha para a guerra, que olha para o caos,
e responde não com mais violência, mas com uma busca por um amor que supera tudo isso. A batalha é o problema. O amor, tanto o humano quanto o divino, é a única resposta de verdade. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Monte Castelo é um exemplo perfeito de como a arte consegue pegar os pedaços mais sombrios da nossa história, da nossa experiência, e construir a partir deles uma mensagem de esperança e de verdade. E nos força a pensar como é que a gente encontra nosso próprio sentido quando a gente se depara com a grande fúria do mundo.